Oi, crente! Vai um cafezinho aí. Ó, caneca que era da mamãe. Saudade dela, minha gente. Ó, Samantha tá aqui hoje pra fazer companhia pra gente no vídeo que eu sentei no chão. Porque hoje o papo vai ser assim, mano a mano. Tava refletindo sobre a condição atual de um amigo meu que gosta de uma pessoa, mas essa pessoa ainda não sabe. Samantha, eu sei, eu entendo, esse seu suspiro é realmente um saco, mas ele pretende, né, que a pessoa fique sabendo em algum momento da vida dele. E lembrei de quantas vezes eu fui vítima da defraudação e me lembrei de quantas vezes eu fui vítima da autodefraudação. Acho muito necessário trazer esse tema aqui, porque eu sou exemplo de absolutamente todos os exemplos do mundo de defraudação. Eu já me autodefraudei, eu já fui defraudada e eu já defraudei. Olha que absurdo. Pois é, né, gente? Ninguém é perfeito nessa vida. Foi só uma vez e foi por um curto período de tempo, gente. Prometo pra você. Ainda vou contar. Eu acho que eu vou dar vir pra cá, ficar tomando café e contando minhas coisas assim, entendeu? Me expondo na internet, sofrendo essas humilhações pra edificar a vida de vocês e dar exemplos que vocês não deveriam seguir, entendeu? Dizer pra vocês o que vocês não deveriam fazer. Né, Samantha? What? Minha princesa linda. Enfim, né? A humilhação. Então eu convido você a pegar o seu café, seu chuquinho, seu todinho, sentar aí na sua cadeira pra me ouvir falar mesmo, entende? E o que é, gente? Defraudação, né? Pra você aí que ainda não sabe, defraudação é simplesmente o ato de você alimentar algo que não existe uma possibilidade de ser realizado, de ser concretizado, de ser correspondido. Entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? É o fato, por um exemplo, né, de você, no caso da autodefraudação, você alimentar em você uma esperança, um sentimento de que aquilo que você sente vai ser de alguma forma suprido pela outra pessoa que às vezes não tem intenção nenhuma com você, não tem intenção nenhuma de ir adiante com um relacionamento que talvez não seja amizade, ou talvez vocês nem sejam amigos, e mesmo assim você tá alimentando isso, né? De alguma forma você se iludiu sozinho, meu querido. Vamos lá. A defraudação chegou na minha vida com os dois pés na porta e cedo, entendeu? Eu não precisei ficar assim muito tempo esperando que acontecesse. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito carente, sabe? Vou falar sobre isso em outro vídeo, quando eu estiver falando sobre outro tema em específico. Mas eu sempre fui uma pessoa muito carente. Agora é que realmente essa carência está sendo suprida 100% em Jesus, porque Jesus é bom, né, minha gente? E o diabo não vale um bombom, e depois que você descobre isso, a sua vida acalma em muitos âmbitos. E a carência foi uma dessas coisas, né? Só que na minha adolescência, né, eu ainda estava descobrindo Jesus, eu ainda estava me conhecendo, me descobrindo, entendendo como eu funcionava, como eram os meus gostos, aquela coisa, aquele papo de adolescente, né? Enfim, eu era da igreja, Assembleia de Deus Templo Central. Eu congregava numa igreja do interior do Ceará, chamada Icó. Eu entrei lá com uns 8 anos de idade mais ou menos, que foi a época que eu me mudei pra lá. E desde então, eu e a minha mãe congregávamos nessa igreja, junto com os outros integrantes da nossa família, né? Minha tia, minha prima, minha avó, todo mundo congregava na mesma igreja. E aí eu fui crescendo, né? E pá, entrei
pra mocidade, né? Que é assim que os assembleanos chamam os grupos de jovem. Entrei pra mocidade. Ai, ai, gente. Conheci um abençoado. Que assim, gente, juro. Gente boa demais. Uma pessoa muito gente boa. Um rapaz muito bonito. Nossa, mano, agora eles vão ficar... Ai, meu Deus. Ainda tem gente que me segue dessa época, gente. Eles vão ficar... quem será que era? Mas só 2 pessoas nesse mundo vão saber de quem que eu tô falando. E ele era muito legal, e ele era muito simpático, e ela era aquela pessoa popular, né? Conhecia com todo mundo, falava com todo mundo e pá. Oh, gente. Oh, Deus. Tadinha. Por algum momento, eu coloquei na minha cabeça que ele seria um bom namorado pra mim, entende? Eu nunca tinha namorado na minha vida, então eu não sabia como que funcionava esse processo, entende? Eu não sabia como me expressar pra pessoa, eu não sabia se era legal que eu me expressasse, ou se era mais interessante que a pessoa, né? Eu não sabia de verdade, gente. Eu também meio que não tinha quem me aconselhasse, até tinha, mas tinha muita vergonha de falar pra minha mãe, né, sobre a situação e ela brigar comigo, alguma coisa desse tipo, porque eu era realmente muito nova, 13 anos, gente. Vocês aí que tem 13 anos, por favor, gente, não, assim, não é hora de namorar, tem outras prioridades, né, escola, né, escola... E aí, eu me iludi, eu me apaixonei. Eu acho que ele era um ou 2 anos mais velho do que eu, não me lembro. Eu sei que eu alimentava aquilo, gente, com todas as forças possíveis e imagináveis que vocês podem imaginar. Era um negócio assim que eu tava dedicada a me iludir sozinha, porque eu também não tava... Eu não tava interessada em dizer o que eu tava querendo, né? Em dizer o que eu tava sentindo. Então, eu compartilhei com minhas 2 melhores amigas na época e falei pra elas o que eu tava sentindo e tal. E aí elas começaram a observar junto comigo, né? Pra saber se era possível aquilo, se eu não tava ficando doida. Me deram vários conselhos, olha... Umas meninas de 13 anos aconselhando outra menina de 13 anos. Tudo certo, gente. Tava tudo certo. Teve até uma vez que uma dessas minhas amigas escreveu uma carta. Gente, ela escreveu uma carta pro rapaz. No meu lugar, eu sempre fui muito boa com as palavras, principalmente as escritas. Mas eu me negava a fazer aquilo. Eu me negava a ser intencional e eu me negava a ser clara com aquilo que eu tava sentindo. Eu simplesmente queria sentir e um milagre ia acontecer e o menino ia se apaixonar por mim e seríamos felizes para sempre, entendeu? Só que não é desse jeito que as coisas funcionam. Infelizmente, tem que ter um esforço da nossa parte, né? E aí ela escreveu essa carta, colocou um trecho de uma música que ele tinha cantado na igreja uma vez. E eu nem tava presente nessa vez, quem tava era ela. Ela falou, olha, ele já cantou essa música, bota, né, que tu ouviu ele cantando essa música, que tu achou muito interessante e tal. Quando eu li a carta, gente, eu senti uma vergonha alheia de mim, da situação. Mas em vez de parar, o que eu fiz? Eu simplesmente resolvi não entregar a carta, não escrever uma carta por conta própria, não conversar com a pessoa. Provavelmente, ele sabia que eu gostava dele, mas ele ficava se fazendo de idiota, né? Muito provavelmente porque dava pra perceber. Dá pra você saber, entende? E eu era muito... Eu sou muito transparente. E eu faço questão de ser transparente, gente, porque é muito complicado você... ser uma pessoa que, assim, ninguém sabe o que você tá pensando, assim, ninguém consegue ler você, entende? Não dá nem pra ser amigo de uma pessoa, assim, conversar pelo olhar, porque a pessoa simplesmente, né? E aí,
Eu tracei um plano. Eu me aproximei de uma pessoa muito próxima dele, uma pessoa. Gente, eu não posso dar muitos detalhes, porque senão, pessoal... Que droga. Olha eu me humilhando aqui. Olha, Jesus, você tá vendo, né? Pois é. Me aproximei. Aí, junto com essa pessoa, eu comecei a frequentar, né, ali o ciclo social desse rapaz. Eu tô com muita vergonha ali de mim, cara. Meu Deus do céu. Mas eu ia pra casa dele. Gente, eu ia pra casa dele. Aí, nessa época, indo pra casa dele, ainda era MSN, galera. Cadê o povo? Olha, se você é da época do MSN, por favor, coloque seu MSN aqui. Brincadeira, gente. Mas assim, era da época do MSN, né? Não tinha o WhatsApp ainda. Eu acho que o WhatsApp foi aparecer uns 3 anos depois. 2 anos depois, mais ou menos. E eu não tinha computador em casa, né? Eu ia pra Lan House, dar meus 50 centavos pra passar meia hora no MSN conversando com as pessoas, né? Enfim. E aí, indo pra casa dele, convivendo com as pessoas ali ao redor, eu consegui, gente, o MSN dele. Aquilo ali foi uma vitória. Eu já tava prevendo o meu casamento e os meus futuros filhos, com aqueles olhos lindos que ele tinha. Que ele tem, né? O menino não morreu, tá vivo ainda. Enfim. E aí, a gente começou a conversar no MSN e tal, mas eram sempre conversas onde essa coisa de deixar, assim, de dar a intenção, né? Sem deixar claro, era da minha pessoa. Nunca da pessoa dele, né? Nunca era da parte dele, né? E aí aconteceu que nessa de conversa, e alimenta esse sentimento dentro de mim, eu comecei a ficar com ciúmes do rapaz. Eu não gostava quando ele, né, tava muito à vontade com outras meninas, sendo que eu não tinha sido, gente, nem clara com o rapaz sobre o que eu tava sentindo. E aí, vez ou outra, quando eu tava conversando com ele no MSN, eu dava, né, as indiretas pra que ele entendesse que eu não gostava daquilo, e ele entendia, mas se fazia de idiota, né? Eu acho que, na verdade, ele esperava que eu fosse mais clara com relação ao que eu estava sentindo, para ele poder ser claro com relação ao que ele não sentia. Ou então, realmente, ele se fez de doido, ele fez a egípcia para não ter que ser claro comigo, mas eu não o culpo. Realmente fui eu que senti tudo, não fui clara, né, com o que eu tava sentindo e, né, caí nessa armadilha do Satanás, que é a defraudação. A autodefraudação não dói tanto, eu acho. Acho que quando você é defraudado, dói mais, né? Eu descobri, minha mãe veio compartilhar comigo, que nós iríamos nos mudar de cidade. Êêê, que droga! Nós iríamos nos mudar de cidade em poucas semanas. Eu fiquei, olha só, que ótimo. O que eu acho que eu já não tinha chance, agora é que eu não vou ter chance mesmo. Mas na verdade não foi assim que eu pensei. Na verdade eu fiquei planejando namorar com ele à distância. Olha isso. Olha, meu Deus. Eu fiquei assim, nossa, agora vai ser muito chato, né? Porque agora nosso relacionamento vai ser todo por MSN, né? E a gente vai ter que ficar trocando SMS também, né? As pessoas trocavam SMS nessa época. Eu lembro que na hora de me despedir dele foi uma coisa assim tão... Sabe? Tão xoxa, capenga, anêmica, inconsistente, mas mesmo assim eu escolhi me fazer de louca com relação àquilo. Gente, olha, eu tô constantemente me fazendo de louca. Hoje, geralmente, eu me faço mais de louca com relação aos meus problemas mais importantes, que é pra eu não surtar, que é pra eu manter a sanidade mental, né? Eu planejo nunca mais
ser defraudada ou me autodefraudar. E nem defraudar ninguém, né? É muito importante a gente estar colocando esse tópico aí. Mas enfim, gente, eu vim pra cá e aí as nossas conversas elas continuaram, mas eu me lembro que foi por pouco tempo, não foi por muito tempo que a gente continuou se falando, né? Porque geralmente é assim, gente, que acontece. Quando não há ali um laço verdadeiro, né? A falta de contato afasta as pessoas, né? Totalmente diferente de quando é um laço de verdade, né? Eu tenho amigos que moram super distante de mim, moram muito longe, amigos que eu não vejo sempre, né? Inclusive amigos que eu não posso estar falando sempre, porque eu não sou uma pessoa de WhatsApp, eu me comunico quase zero com as pessoas pelo celular. E mesmo assim, o nosso relacionamento permanece igual, inabalável. Por quê? Porque é um laço verdadeiro. Como não era, as coisas foram se esfriando, nós fomos nos afastando, né? E assim eu esqueci essa loucura da minha cabeça, que eu criei sozinha, uma família, toda uma nossa, um futuro belíssimo ao lado dele, sozinha na minha cabeça. Mas a forma como eu superei não foi legal, porque foi quando eu fui defraudada pela primeira vez. Olha só que interessante. Mas isso é uma história para o próximo vídeo. Eu queria muito falar sobre a importância de, além de você ser intencional, porque as pessoas ficam falando, né? Ah, seja intencional, seja intencional, seja intencional. Ok, seja intencional. Eu fui intencional muitas vezes, mas eu não fui clara, entende? E pode ser que a pessoa tenha entendido, mas que a pessoa realmente esteja esperando você dar algum sinal de clareza para que ela não se passe chegando para você e falando, olha, eu não sei se é isso que eu entendi, mas se for, então, entende? Às vezes nem é, às vezes a pessoa realmente tá sendo só legal e só educada e só gentil, mas às vezes há uma intenção, só que essa intenção não ficou clara, então a outra pessoa faz o quê? Aguarda para não se fazer de louco, para não, né? Então seja intencional e seja claro com as suas intenções. Não fique esperando que um anjo apareça nos sonhos da pessoa dizendo que você está interessado, ou que a pessoa abra a porta do guarda-roupa e Aslan saia de Nárnia e diga, ó, meu filho, a pessoa está interessada em você, será que você pode, né? Seja intencional e seja claro para evitar esse tipo de situação. Ok? É isso, gente. Por hoje, eu acho que eu falei até demais, né? Falei muito mesmo. Cara, eu nunca peço, eu juro, eu nunca peço. Você pode ver os vídeos anteriores, eu realmente nunca peço. Mas eu vou pedir pra você deixar o seu like se você gostou do vídeo, porque é muito importante que aí, né, o YouTube bota pra frente, né, o meu vídeo. Geralmente eu não peço, mas eu vou pedir hoje, porque eu acho que eu não tô sendo uma youtuber certa se eu não pedir o like e você não deixar. É de graça, não vai custar nada a você, é menos de um segundo pra você fazer um negócio desse. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você gostou da minha pessoa, se você gostou da minha história e se você for uma pessoa legal. Somente pessoas legais se inscrevem nesse canal. Lindo, maravilhoso, tá? Um cheiro grande e até a próxima!